O descobridor das células foi Robert Hooke, que, observando um pedaço de cortiça em 1665, notou uma membrana dura. Ele descreveu a estrutura da cortiça como semelhante a um favo de mel, composta por pequenos compartimentos, batizados de células. Na mesma época, outro microscopista, Nehemias Grau, observou atentamente tecidos vegetais e reconheceu que eram de natureza esponjosa. Mais tarde, em 1676, usando outro microscópio, Anthony van Leeuwenhoek, na Holanda, conseguiu observar pela primeira vez uma série de células vivas. Bactérias, glóbulos vermelhos do sangue, espermatozoides e protozoários. Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre as características gerais da célula. Na realidade, uma célula é uma estrutura única. Os seres podem ser formados por uma única célula ou por tecidos compreendendo várias células. As funções, as formas, a maneira pela qual a célula se apresenta vai depender de vários fatores. O meio externo, o meio intracelular, a função desempenhada por ela, o local de ação dessa célula. Mas por que será que cada célula tem a sua própria atividade metabólica? O que será que as pessoas imaginam a diferença? Por que será que as células são tão diferentes quando se muda de tecido? Vamos ver o que as pessoas pensam a respeito disso. Vamos a uma enquete. Por que existem células, uma célula que produz leite e outra célula produz hormônio? Boa pergunta. Eu não sei te falar isso. Não sei. Cada célula tem uma função específica. Você sabe me dizer por que existem células que desenvolvem impulsos elétricos e outras realizam contrações? Não sei, cara, não sei. Não. Porque cada célula tem uma função diferente. Assim. São células nervosas, não são? Não sei. Não? Ah, umas viram órgãos e outras viram tecidos. E aí, viram a variação de pensamento? Cada pessoa tem uma ideia, uns corretamente, outros não tão corretamente assim, mas todos têm uma ideia por que as células são diferentes. Vamos escutar agora um pequeno texto a respeito da teoria celular. Vamos lá. Afinal, ainda não se conhece vida sem células. As células são, em sua grande maioria, menores do que a capacidade de resolução do olho humano. Portanto, só podem ser observadas com o uso de microscópios. A unidade de medida mais comumente empregada para mensurar as células é o micron, que corresponde à milésima parte do milímetro. 1 milímetro divididos por 1000. A maior parte das células animais e vegetais oscila entre 10 e 50 microns. Viram? A partir desse pensamento foi elaborado a teoria celular. E a teoria celular diz que todos os seres vivos são formados a partir de células. Automaticamente, a célula passa a ser a unidade morfofisiológica do ser vivo. O que é isso? É a unidade que forma e faz funcionar um ser vivo. Mas existe uma exceção. Essa exceção são os vírus. Os vírus são considerados seres extra-reino, porque eles são seres acelulares. Eles não apresentam a constituição característica de uma célula. Ele é formado apenas por uma partícula de ácido nucleico e uma cápsula de proteína. Inclusive, alguns cientistas até discutem se vírus é um ser vivo ou não. Mas isso é uma outra história. Bem, vamos falar da nossa célula. A célula, então, é a unidade morfofisiológica do ser vivo e ela tem características próprias. Vamos começar falando da sua anatomia geral. Ela é formada pela membrana plasmática e citoplasma. A membrana plasmática faz a divisão entre o meio intracelular e o meio extracelular. A grande finalidade da membrana plasmática é manter a integridade da célula, fazendo com que a sua constituição interna se mantenha estável, independente do que ocorre no meio externo.
Mas ela não é um muro, ela não é uma parede. Ela permite que ocorram trocas entre o meio interno e o meio externo e o meio interno. E essas trocas vão acabar levando tudo que entra e saindo com tudo que sai, da onde? Do citoplasma. O citoplasma, então, é o corpo da célula. É ali que ocorre a grande atividade química da célula. É ali que serão produzidas as substâncias essenciais, serão produzidos resíduos também, que a membrana irá se encarregar de jogar para o meio externo. Então, o citoplasma é a essência da célula. Bem, mas alguém tinha que controlar todo esse movimento. Entra, então, os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, DNA, RNA, estão normalmente situados numa região chamada de núcleo da célula. Porém, nós encontramos os ácidos nucleicos também fora do núcleo, a nível citoplasmático, principalmente o ácido denominado de RNA, visto que ele executará as funções a nível celular que o DNA, que é a essência, a alma da célula, mandou que fosse executado. Então, repara que a célula é uma unidade bem estruturada. Ela possui áreas de comando, áreas de execução e a sua delimitação em relação ao meio ambiente. Mas acontece que, de vez em quando, esses processos podem falhar. Pode ocorrer uma alteraçãozinha na molécula de DNA. E quando essa alteração ocorre, nós dizemos que houve uma mutação. Então, a mutação é a alteração do código genético. Mas será que a mutação sempre é prejudicial? Não. Ocorre muitas das vezes que a mutação vai melhorar a qualidade de vida da célula, vai fazer com que aquela alteraçãozinha promovida no DNA, ao ser transmitida aos descendentes, faz com que esses descendentes estejam melhor adaptados ao meio em que aquela célula se encontra. Quando isso ocorre, nós dizemos que houve evolução. Caso contrário, a tendência é que essa estrutura seja eliminada do processo, para que a mutação não prejudique a futura geração daquela célula. Bem, se existe futura geração, é porque a célula tem a capacidade de se reproduzir. Na realidade, isso é uma característica da célula. E a célula pode se reproduzir de maneira assexuada ou de maneira sexuada. Isso vai depender da situação celular, se ela é apenas a formadora de um único ser ou se ela faz parte de um complexo de células que trabalham em prol de um único ser vivo. Porém, nós não podemos esquecer que, se a célula é a unidade morfofisiológica, além de formar, ela as faz funcionar. E quando se fala em funcionar, se fala em produção de energia, se fala em metabolismo. Acontece que o metabolismo tem duas vias. A produção pode ser de massa ou pode ser de energia. Quando a célula tem a sua atividade metabólica voltada para a produção de massa, quer dizer, produzir proteína, crescer, produzir estrutura, nós dizemos que está ocorrendo um anabolismo. Então, o anabolismo é a parte metabólica onde se produz massa, se produz matéria orgânica. Quando a célula está produzindo energia, nós dizemos que está ocorrendo um catabolismo. Então, a atividade catabólica é produzir energia. Retira a energia da matéria orgânica e produz energia para que toda a estrutura celular possa funcionar. Então, repara que a célula é pequenininha, mas ela é um complexo de atividades bioquímicas para que um ser vivo, seja ele unicelular ou pluricelular, tenha a capacidade de sobreviver no grande ecossistema denominado de Terra. Vamos ver agora a classificação das células. Inicialmente, a célula pode ser classificada quanto à existência ou não da carioteca. A carioteca é a membrana nuclear, ou seja, é uma membrana que separa o núcleo do seu citoplasma. Se a célula não tem essa membrana, nós dizemos que ela é uma célula procariota,
Ou seja, a célula procariota é aquela que não possui o seu núcleo individualizado. Quer dizer, ele não tem a membrana que o separa do citoplasma, mas ele existe. É o caso, por exemplo, das bactérias, das cianobactérias ou cianofícias. Todas as células procariotas formam os seres procariontes. E os seres procariontes estão agrupados dentro de um grande reino chamado de monera. Se a célula possui carioteca, ela é chamada de eucariota. Então, a célula eucariota é aquela que possui uma membrana separando o seu núcleo do citoplasma. Então, nós temos aí um núcleo individualizado. É a maioria das células, presente basicamente em todos os reinos. Todos os animais e vegetais possuem esse tipo de separação nuclear. Então, é uma célula bastante evoluída se comparada à célula procariota. A segunda classificação seria até a ausência ou não de núcleo. Quando uma célula não possui núcleo, nós dizemos que ela é anucleada. Cuidado, anucleada é não ter o núcleo. Procariota é não separar o núcleo do citoplasma. Muita gente confunde isso, mas são duas coisas distintas. Nós teríamos como exemplo de uma célula anucleada as nossas hemácias. As nossas células sanguíneas não possuem núcleo. As células, por exemplo, que formam o bagaço do limão também não possuem núcleo. Então, são células que, não tendo núcleo, apresentarão um probleminha na sua capacidade de reprodução. A grande maioria das células são mononucleadas, possui apenas um único núcleo. Esse núcleo, então, controla todas as funções daquela célula. Mas existem células que, dependendo da necessidade metabólica delas, elas vão possuir mais de um núcleo. São as chamadas multinucleadas ou polinucleadas. Nós temos alguns exemplos clássicos do nosso corpo. Alguns leucócitos, algumas células de defesa são multinucleadas ou polinucleadas. As células musculares estriadas, a que controlam os nossos movimentos, também são multinucleadas. Então, nós vimos a classificação pela quantidade de núcleo, vimos a célula ter ou não ter núcleo, e a outra classificação é a morfologia, ou seja, a forma da célula. A célula pode apresentar formas geométricas, formas lineares. Essas formas lineares têm uma grande finalidade. A maioria dessas células tem a capacidade de revestir, tem a propriedade de proteger uma parte do nosso organismo. Na realidade, os tecidos formados por células geométricas, células lineares, são tecidos de revestimento. Então, nós temos várias formas: células cuboides, células prismáticas, células cilíndricas. Ou seja, essas formas são lineares para que possa ocorrer um acoplamento perfeito entre as membranas plasmáticas das várias células e, com isso, formar um tecido compacto, um tecido de proteção. E existem células de formas não lineares, células fusiformes, células estreladas. Cada uma delas terá a sua forma dependendo da função exercida. Por exemplo, as células musculares lisas têm um aspecto fusiforme. Por quê? Porque o tipo de contração exercido pela musculatura lisa, que é o movimento peristáltico, é melhorado a partir dessa estrutura morfológica da célula. Então, a morfologia celular depende e muito da função exercida por ela. As células também podem ser